Aleluias. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Espero que vocês estejam bem, né? Eu tô com um pouquinho de cara de cansada porque eu fui pra vigília ontem, né? Pra honra e glória de Deus, né? Mas nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Aleluias. E a palavra que Deus gerava no meu coração hoje, né? Neste dia de hoje, se encontra em Hebreus, tá? No seu capítulo 11. E eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 6. Amém? E que tem por título, assim, a natureza da fé e exemplo de fé. Amém? Vou estar lendo aqui para vocês. A fé é certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível se originou do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aceitação de Deus quando as suas ofertas e por médio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o arrebatou. Pois antes de ser arrebatado, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Só até aqui. Então, irmãos, quando a gente fala de fé, é uma coisa que você crê sem ver, né? Você confia, né? Acreditando que aquilo vai acontecer, né? Então, né, o que vai falar aqui, ó, no seu versículo 6 é que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ao se aproximar de Deus, a gente creia que Ele existe, né? E que Ele recompensa os que o buscam, né? Então, é uma coisa assim que realmente a gente precisa trabalhar na gente, porque muitas vezes Deus fala que vai te abençoar em algo, vai preparar algo e a gente não crê, a gente fica inseguro, né? A gente acaba sendo incrédulo, né? E a palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus sem a fé. Por quê? Porque a fé é o que eu acabei de falar. É quando você crê, você confia que aquilo vai acontecer sem você ver. É igual quando você faz um voto com Deus, né? Você não tem condições de fazer aquele voto, mas você mesmo assim pega, acreditando que Deus ele vai te dar condições de pagar aquele voto e através daquele voto você vai ser abençoado, certo? Então isso é fé. Por quê? Porque você espera, mas não vê, né? Então assim, fé é um pouco complicado. Porém, é uma coisa maravilhosa quando você aprende a usar. Por quê? Porque quando você acredita que você pode fazer o que Deus gerar no seu coração, que mesmo que você veja ali que você não tem como fazer aquilo, mas que você crê que Deus ele vai te dar condições, que Deus ele pode interceder por você, que ele pode fazer por você, é maravilhoso. Porque a cada dia isso faz com que a sua fé venha aumentar. É a mesma coisa, por exemplo, né? Quando a gente às vezes a família tá toda bagunçada, às vezes a família tá desviada dos caminhos do Senhor e só você tá no caminho do Senhor, né? Você tá vendo ali, né, que está tudo bagunçado, certo? Mas por você ter fé, você confia,
que aquilo não vai ficar daquele jeito. Você confia esperando no Senhor que vai ter mudança. E você começa, através da fé, a enxergar aquela bagunça como algo já lá na frente, um projeto que Deus já está fazendo. De transformação, de restauração, de libertação. Isso é fé. Isso é usar a fé. Mesmo quando tá tudo bagunçado, mas você consegue enxergar que já deu tudo certo. Você consegue enxergar que já tá tudo assim, da maneira que Deus quer, sabe? Isso é fé, isso é usar a fé, né? Porque às vezes você vê tudo bagunçado com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, quando você consegue enxergar, já vem da pessoa na casa do Senhor, já vem da pessoa voltando para os caminhos do Senhor, você já vê a sua casa restaurada. Isso é fé, isso é você usar a sua fé, né? Então, assim, é difícil de usar a fé? É. Mas a gente precisa exercer ela. Por quê? Porque para a gente falar do amor de Cristo, a gente precisa ter fé. A gente precisa crer no que a gente está falando. Porque se a gente não crê no que a gente está falando, como que a gente vai ministrar na vida de alguém para que Deus venha convencer ela que Deus existe, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus sara, que Deus transforma? Como que a gente vai falar do amor de Cristo se nem a gente crê? Então, é necessário ter fé, né? Porque quando a gente tem fé, a gente passa a nossa fé para as pessoas também, né? E elas acreditam que o Senhor pode fazer, porque Ele pode. Elas começam a crer que o Senhor pode por causa da sua vida, porque você fala com convicção do que você vive, do que você já passou, do que você está passando, né? E você quer mostrar para aquela pessoa que há esperança, né? Então é necessário firmar essa fé, porque quando a gente tem fé, né, a gente enxerga as coisas totalmente diferente. A gente enxerga as coisas de uma forma sobrenatural, na qual ninguém está enxergando. Por quê? Porque você está usando a sua fé, exercendo a sua fé. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor, né? Então, se é impossível para nós, mas é possível para o Senhor, é fé. Porque quando a gente usa, exerce a nossa fé e vê que é impossível para nós, mas é possível para o Senhor, a gente está crendo que aquilo vai acontecer. A gente está crendo que o Senhor pode nos dar condições. A gente está crendo que o Senhor, Ele está cuidando da gente. A gente crê que o Senhor vai pelejar por nós, vai nos ajudar a passar por isso, né? Vai nos ajudar a obter aquilo que a gente precisa, né? Então, isso é fé. É usar a fé. Né? Eu quero dar um exemplo de Abraão, porque é uma história assim maravilhosa e foi na qual ele foi nomeado pai da fé. Por que ele foi nomeado pai da fé, Abraão? Porque foi o seguinte, né? Ele teve um filho chamado Isaac, que é o filho da promessa, né? Na qual teve um processo para que ele viesse a nascer, né? Mas era um filho já da promessa. Nisso, Deus provou Abraão. Como ele provou Abraão? Ele fez com que Abraão levasse o seu filho até um monte chamado Moriá, né? E ali ele falou para, né? Primeiro ele levou seu filho, né? E ali Deus queria que ele fizesse um sacrifício a Deus, né? Oferecesse algo a Deus, né? No caso seria um cordeiro, né? Porque naquela época, antes de Cristo morrer por nós, hoje a gente não precisa fazer mais isso, porque Jesus já morreu na cruz por nós. Mas naquela época, para eles obter algo da parte do Senhor, para até remissão dos pecados, eles ofereciam sacrifício de animais, né? Mas não era todo tipo de animal, porque tinha uns que era imundo, né? Então Deus ele sempre estava direcionando, né, aquelas pessoas. Então Deus ele direcionou Abraão a levar seu filho nesse monte,
porque ele precisava fazer um sacrifício pro altar de Deus, né? Ele precisava fazer um sacrifício para Deus. Nisso, o que aconteceu, né? Abraão só foi e confiou, né? Foi conforme o que Deus falou para ele, né? E ele foi até aquele monte. Nisso, quando chegou lá, era para ver um cordeiro ali. Porém, tudo aquilo, na verdade, foi Deus testando a fé de Abraão. Por que testando a fé de Abraão? Porque não havia cordeiro ali, né? E era para haver um cordeiro, para que ele pudesse sacrificar. Nisso, sabe que Deus falou para Abraão? Para ele sacrificar o próprio filho. Ou seja, ele ia sacrificar Isaque. Nisso, ele arrumou lá o lugarzinho onde que ele ia sacrificar, tal. E o filho dele perguntou aonde que estava o cordeiro, né? E Abraão só falou pro filho dele: Deus proverá, né? Ou seja, ele usou a fé dele, ele estava confiando, mas com medo, claro. Como a gente, ser humano, a gente faz as coisas, mas a gente tem medo. Mas o importante não é ter medo, o importante é a gente não deixar que esse medo impeça a gente de fazer algo para Deus. Porque medo todos nós temos, né? Mas a gente não pode deixar o medo ser um empecilho para fazer as coisas de Deus, entendeu? A gente somente tem que crer que o Senhor, ele pode todas as coisas. Então, aí, nisso, ele esperou, né? E nada do cordeiro, nada do cordeiro. E o filho dele também ficava meio assim. Nisso, ele colocou o seu próprio filho no lugar onde ele tinha preparado para o sacrifício. E amarrou e tudo. E quando ele ia matar seu próprio filho, porque Deus falou para ele fazer isso, olha que tremendo. Havia um propósito, irmãos. Entenda a história, olha só. Ele foi lá, na hora que ele ia matar o seu filho, ele falou: Abraão, não faça isso. Então Abraão não fez. Aí o que eles viram do outro lado? Um cordeiro. Então ali, irmãos, o que acontece? Qual de vocês, eu não falo por mim porque eu não tenho filho, mas qual de vocês entregaria seu filho em sacrifício a Deus? Mataria seu filho por amor a Deus? Eu acho muito difícil alguém fazer isso. Mas Abraão, né, ele ia fazer. E por isso que ele foi nomeado pai da fé. Por quê? Porque ele teve muita fé, mesmo com medo, mesmo sabendo que era o seu filho que estava ali, ele ia matar o seu filho. Então imagine o desespero que não ficou no coração dele como pai, né? Falar: meu Deus, né? Eu imagino que ele deve ter falado assim: como que eu vou matar o meu próprio filho? Mas se Deus está mandando, eu vou fazer por amor a ele. Eu confio no Senhor, né? Então eu imagino que ele deve ter falado isso. Não, na Bíblia não relata, mas eu acredito que ele possa ter falado isso, né? Possa ter falado isso, não sei. Eu imagino, né? Mas aí, o que aconteceu? Deus surpreendeu ele, porque Deus só estava testando para ver se ele ia fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Então foi um teste, porque depois ele proveu o cordeiro. Mas antes, lá atrás, ele falou o quê? Para o seu filho: Deus proverá. E Deus proveu. Então, irmãos, assim, quando Deus ele manda a gente fazer algo e a gente só acredita, mesmo que pareça loucura aquilo, a gente só crê, isso é fé, isso é exercer a fé. É realmente confiar, acreditar que o Senhor,
Ele vai prover aquilo que você precisa. Ele vai pelejar por você. Ele vai te ajudar a passar por aquilo. Ele vai te dar as condições necessárias. Isso é confiar que realmente Deus ele pode fazer por você, né? Então isso é usar fé, né? E aqui também vai usar, né? Aleluias. Né? E aqui também vai falar de Noé, né? Por que, irmãos? Noé, ele era um homem temente a Deus, né? Tinha sua família, tudo, suas noras, né? E tudo. Porém, Deus falou com ele que por causa do pecado, né? Ele ia destruir aquela cidade. E o que Deus falou para Noé? Para Noé fazer o quê? Uma arca. Pro mundo parece loucura isso. Para que alguém vai fazer uma arca? Nada a ver, né? Na mente das pessoas é nada a ver isso. Mas, porém, havia um propósito também para aquilo. Por que havia um propósito? Porque Deus ele ia destruir com um dilúvio. Dilúvio é aquelas águas bem altas, na qual não dá para ver mais a cidade, não dá mais, como se fosse, né, um mar, né? Então ali, o que acontece? Deus ordenou a Noé que fizesse esta arca e que ele pudesse levar a sua família, né? E assim, eu não me lembro, não me recordo se ele chamou as pessoas para entrar no barco. Não me recordo agora. É para afirmar para vocês, porque eu não me recordo. Dele chamar as pessoas para poder entrar no barco. Eu só lembro que Deus ordenou que ele levasse a sua família e um macho e uma fêmea de cada animal, de cada espécie também, né, para entrar naquela arca, né? Mas teve todo um processo para ele poder fazer aquela arca, porque uma arca é gigante. Eu acredito que deve ser do tamanho de um navio ou maior, não sei, né? Então ele fez aquela arca, certo? E ele fez da maneira que Deus instruiu ele fazer. Para o mundo parecia loucura, sim. Mas para Deus não era loucura, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, Noé usou sua fé, porque ele fez o que Deus ordenou, ainda que para os outros era loucura fazer aquilo. Mas Deus sabia o que ele ia fazer naquela terra. Então, depois que aconteceu isso, né, que as pessoas achou que era loucura, que ele estava fazendo aquilo, né, Deus mostrou que havia um propósito. Por quê? Porque Deus ele estava cansado. Ele estava cansado, né, de ver aquelas pessoas pecar. Ele estava cansado de ver todo aquele pecado, as pessoas se corrompendo, né? Ele estava cansado, né? E ele tinha se arrependido de formar o homem. Por quê? Porque havia muito pecado, né? Muita coisa errada, né? E ele tinha se arrependido de ter feito o ser humano. Por quê? Porque não era assim que ele queria que fosse, né? Então, para vocês verem, até Deus, né? Ele não queria que fosse assim, dessa forma, né? Ele criou o homem para ser verdadeiramente imagem e semelhança dele, né? Para que não houvesse maldade, igual uma criança, né? Mas que enxergasse as coisas espirituais, né? E infelizmente, a partir disso, né? Ele resolveu ordenar a Noé, que era um homem temente, fazer essa arca. E ele fez. Aí teve todo o processo, o tempo lá que ele fez a arca, certo? Depois disso, né, que ele terminou, ele fez o que Deus ordenou, colocou a família para dentro, colocou cada espécie de macho e fêmea na arca,
né? Porque dali sairia uma grande nação, certo? Porque a partir do momento que há um homem e uma mulher, gerou filhos e filhas, e aí os filhos geraram filhas e filhas, vai se tornar uma geração, uma nação, né? Então, aí que aconteceu. Nisso, Deus ordenou que ele fizesse isso. Depois que ele fez isso, o que aconteceu? Deus falou para ele fechar bem as portas daquela arca, porque ele iria mandar um dilúvio, na qual destruiria a cidade, na qual destruiria as pessoas, né? E simplesmente Noé fez aquilo que Deus mandou. Simplesmente Noé acreditou no que o Senhor estava falando. Ele confiou, né? Aleluias. E nisso, amém. Eles entraram na arca tal, e veio o dilúvio, que destruiu tudo, certo? Mas depois disso, Deus ele falou que nunca mais ele ia fazer isso, porque ele também tinha se arrependido de ter feito isso. Porque, querendo ou não, ele que formou o homem, e do homem formou a mulher, né? Então, imagine a tristeza de Deus de ter formado um homem e ver tudo errado, ver pecado, ver as pessoas fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Fazendo as coisas sem a direção de Deus, sabe? Se corrompendo. Imagina a tristeza no coração de Deus, né, irmãos? Então dá para entender também, porque ele fez pessoas não para andar segundo a própria vontade, mas andar segundo a vontade dele, né? Então eu imagino que ele ficou triste, né? E Deus se arrependeu de fazer aquilo que ele não ia fazer mais. E ele não ia fazer mais, né? E na qual ele falou que para renovar a sua aliança com o teu povo, ele ia fazer com que aparecesse o arco-íris, na qual vocês vê hoje, né? Que significa uma aliança de Deus com o teu povo, confirmando que o Senhor está renovando aquela aliança com o teu povo, né? Então, irmãos, aqui é mais uma vez mostrando sobre a fé, porque muitas vezes a gente vai fazer coisas que Deus nos manda, mas a gente vai ter medo de fazer. Por que a gente vai ter medo? Porque a gente vai ficar inseguro como ser humanos. Mas, porém, se a gente realmente acredita, né, a gente confia, a gente sabe o Deus que a gente serve e conhece, já teve um encontro com Ele, a gente vai confiar, a gente vai simplesmente fazer, tendo medo, mas vai fazer, porque sabe que Deus ele se responsabiliza por aquilo que Ele tá ordenando, né? E não é fácil usar a sua fé, porque às vezes diante de algumas dificuldades é difícil usar a fé, porque a incredulidade ela quer entrar no coração, mas a gente não pode permitir, a gente tem que deixar que o Senhor venha nos conduzir. A gente tem que deixar que o Senhor venha trabalhar ao nosso favor, venha nos ensinar a ter fé, né? Aleluia, Santo Espírito de Deus. Então, irmãos, quando a gente começa a usar nossa fé, mesmo tendo medo, a gente crê que o Senhor existe, a gente crê que o Senhor ele pode tudo por nós. A gente crê que Ele pode fazer o impossível, porque Ele é um Deus do impossível. Ainda que a gente não veja, mas a gente sente. É igual eu falei, acho que em um outro vídeo, né? O Senhor, Ele é como o vento. A gente não vê o vento, mas a gente vê o vento assoprando em nós. É a mesma coisa Deus, né? E quando a gente acredita que Ele pode fazer, quando a gente somente é instruído e obedece, irmãos, quem tá ganhando com isso? A gente. Porque isso só aumenta a nossa fé. Só aumenta que a gente sabe que esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grandioso de glória, que Ele pode todas as coisas. E nós podemos todas as coisas naquele
que verdadeiramente nos fortalece, como diz lá em Filipenses 4:13, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, acho que é 4:13. Deixa eu só confirmar aqui, tá bom? Que às vezes eu não lembro muito dos versículos, assim, eu falo, mas às vezes eu não lembro aonde tá escrito, porque minha memória é meio ruim. Mas eu acho que é isso mesmo. 4... É isso mesmo. 4:13, tá? Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês é assim, que para nós obtermos fé, nós precisamos verdadeiramente acreditar que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós temos que verdadeiramente acreditar que o Senhor pode mudar a nossa vida. Nós temos que acreditar que o Senhor ele pode nos transformar, que Ele pode nos libertar, que Ele pode, assim, nos ensinar a ser pessoas melhores. Isso também é utilizar a fé. Quando a gente confia que Deus ele pode transformar, quando a gente confia que Deus ele pode libertar, quando a gente confia, né, todas as nossas petições no altar do Senhor, isso é fé. Isso é utilizar a fé. É quando você tem várias contas para pagar, mas você não tem condições, mas você crê, você depositou no altar do Senhor. Pai, eu creio que o Senhor vai me dar condições, que o Senhor vai providenciar o que eu preciso para poder pagar, o dinheiro que eu preciso para poder pagar essas contas. Isso é utilizar a fé, né? Quando a gente sabe que a gente não tem condições nenhuma, quando a gente não tem nada, mas a gente crê que o Senhor, ele vai providenciar, né? Isso é usar fé. Então, irmãos, se Deus ele falou de fé ao meu coração para que você venha usar a sua fé, ele tá falando primeiramente para mim, né? Porque corta para mim primeiro, depois para você, né? Então, se Deus ele tá falando de fé, é porque realmente a gente não tem utilizado a nossa fé, né? A gente não tem verdadeiramente crido no que o Senhor tá falando pra gente. E a gente precisa crer que o Senhor tá falando, ele vai cumprir e que ele vai pelejar. Porque quando a gente decide confiar, acreditar, né? E não colocar empecilhos, não colocar impedimento, o Senhor ele providencia, ele cuida, ele zela. Mas é preciso a gente crer que o Senhor ele pode fazer, né? É necessário a gente trabalhar a nossa fé, né? É necessário a gente executar a nossa fé. Por quê? Porque é a partir das nossas vidas que outras vidas vão ter também fé. Quando a gente está convicto no que a gente está falando, como eu falei lá no início, as pessoas também vão crer, as pessoas também vão ter fé que o Senhor pode fazer. Mas se a gente falar já com insegurança, não tendo certeza, nada vai acontecer, irmãos. Porque, como eu falei, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam. Mas também ela é prova das coisas que não se vê. Porque a gente não vê a fé. A gente executa ela, né? É de dentro para fora. A gente acredita, a gente confia, mas a gente não vê ela. A gente só vai ver depois que Deus ele providenciar, depois que Deus ele pelejar. Aí a gente vai ver que a gente utilizou realmente a nossa fé. Mas a gente não vai enxergar a fé. Mas a gente vai enxergar o quê? As promessas se cumprindo. A gente vai enxergar aquilo que a gente confiou, depositou, esperou no Senhor acontecendo. Isso é fé, né? Então, irmãos, às vezes é difícil usar a fé, sim. Mas quando a gente usa, algo maravilhoso e produtivo, né, acontece sobre as nossas vidas, né? Algo assim maravilhoso e profundo, né? Porque aí isso que gera o quê? Testemunho. Porque quando a gente crê e fala, amém, Pai, tá nas tuas mãos, né? Aleluia, e confia, e entrega verdadeiramente e descansa no Senhor, porque não é fácil descansar no Senhor também, né? E a gente tem que pedir para o Senhor nos ensinar a descansar nele. Quando a gente faz isso
e a providência vem, a gente se alegra. Aquilo só aumenta cada vez mais a nossa fé. Por quê? Porque a gente acreditou que aquilo era possível acontecer. Ainda que aos nossos olhos não eram, mas a gente confiou, né? Aleluias. E é isso que o Senhor quer, que a gente venha confiar nas promessas dele, que a gente venha confiar no que ele falou para nós. Ele quer que a gente venha entender que aquilo que parece impossível para nós é possível para ele. Porque ele é um Deus de milagre, ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que opera milagres e maravilhas. Mas basta a gente crer. Porque a partir do momento que a gente crê que ele pode fazer e a gente realmente confia verdadeiramente e deixa nas mãos dele, né? E não tira, só coloca e não tira, aí sim a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida e no nosso redor. Porque a gente está aqui para o quê? Para ser luz para outras vidas, para que pessoas venham se achegar até os pés do Pai e venham confiar nas promessas dele, venham confiar que Deus ele tem promessa na vida daquelas pessoas, venham confiar que Deus tem um chamado, venham confiar que o Senhor ele pode pelejar por aquela pessoa, né? E quando a gente faz com convicção, as pessoas vão crer que o Senhor pode fazer, porque ele pode, irmãos. Outra hora eu era uma pessoa sem valor. E hoje eu tenho valor. Pode ser que para as pessoas não, mas para Deus eu tenho muito valor. Você tem valor para Deus, né? Porque aqueles que ninguém dá nada, que fala que é passageiro, que é fogo de palha, Deus mostra que não, que Deus ele tem promessa, que há esperança, que Deus ele tem algo projetado para aquela vida, né? E quando a gente, como instrumentos do Senhor, como sal da terra, como luz do mundo, é usado para fazer a vontade de Deus, meus irmãos, o Senhor nos recompensa. E aquelas pessoas que foram transformadas vão agradecer e vai acrescentar mais fé ainda em você. Por quê? Porque, irmãos, a coisa mais linda é quando você fala algo da parte do Senhor e crê e acontece na vida das pessoas. Isso acrescenta muita fé e te dá muita alegria. É gratificante você ser usado por Deus e você ver acontecendo e as pessoas falando: obrigado por você não ter desistido de mim, obrigado por você ter sido um canal de bênção na minha vida, né? Isso, irmãos, é maravilhoso, porque você vê que mais que uma recompensa, aquilo foi gratificante você poder ajudar alguém a crer que o Senhor, ele pode fazer o impossível na minha vida, na sua vida. Então, irmãos, não tem coisa mais gratificante do que você ser um canal de bênção para outras vidas. Porque quando você é um canal de bênção, você está utilizando a sua fé. Porque você sabe que vai acontecer, você tem a certeza que vai acontecer. E fé é isso, é certeza. Certeza. Você tem que ter certeza do que você está falando. Você tem que ter certeza do que você está profetizando na vida das pessoas. Porque vai acontecer. Porque você é uma profetisa, você é um profeta de Deus, né? E tudo aquilo que a gente faz na direção de Deus se cumpre. Só não se cumpre se não for de Deus. Mas se for de Deus, pode ter certeza que vai se cumprir. Na minha vida, na sua vida. Mas a gente precisa crer. Porque a boca, ela tem poder, tanto de amaldiçoar como abençoar. Assim diz a palavra do Senhor. Mas é a gente que escolhe o que ela vai fazer. Se ela vai abençoar ou amaldiçoar. Amaldiçoar é para pessoas que ainda não teve um encontro com Deus. Porque você não quer que ninguém amaldiçoe a sua vida, né? Então por que você amaldiçoa a vida das pessoas? Não, você tem que ser um canal de bênção. Então que você venha abençoar as pessoas, né?
que da sua boca e do seu coração, porque não adianta também falar só de boca e no coração tá ao contrário do que você falou também, porque Deus, ele conhece a intenção, né? Então, que você venha profetizar, abençoar realmente de todo o seu coração essas pessoas, porque aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não faz pros outros. Aquilo que a gente profetiza de mal para as pessoas, a gente também não quer que seja para nós. Então, se a gente não quer que seja para nós, a gente também não faz para os outros. Então, para a gente ser verdadeiramente imagem e semelhança de Cristo, é isso. É a gente abençoar as pessoas, crendo na vitória delas, porque Deus vai fazer no tempo e na hora certa, né? Porque também tem um tempo, tem um processo, né? Mas o importante é a gente confiar, acreditar que o Senhor, sim, pode fazer o possível e o impossível pela minha e pela sua vida. Viu? Então, exerce a sua fé, usa a sua fé, usa, aprenda a usar a sua fé, para que as pessoas, através da sua vida, também criem nelas fé, né? Para que através da sua vida, elas possam também acreditar, confiar que o Senhor pode todas as coisas, porque Ele pode. Ele é um Deus maravilhoso e nada sai do controle dele. Nada, 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 nada. Tudo está no controle dele, né? E ele não esqueceu sua vida, não esqueceu a minha vida. Ele está trabalhando, né? Às vezes ele vai trabalhar no silêncio, sem falar com você, mas às vezes ele vai falar com você. Então depende do processo que ele tem com a sua vida, né? Mas o importante é a gente crer, independente se ele tá falando ou não, ele tá trabalhando. Então você só tem que confiar e aprender a descansar. E se você não consegue, peça para o Senhor te ensinar a confiar, peça para o Senhor te ensinar a ter fé e acreditar e confiar, sem deixar a dúvida, sem deixar a incredulidade entrar no seu coração, porque isso é ruim, porque Deus, ele não trabalha na dúvida. Dúvida não provém de Deus, incredulidade também não provém de Deus. Então a gente tem que aprender os preceitos de Deus. A gente tem que aprender verdadeiramente o que vem de Deus e o que não vem. A gente também precisa aprender. Amém? Então eu vou fazer uma breve oração pela sua vida, né, para que Deus venha aumentar a sua fé, e aqueles que não têm fé, para que o Senhor venha criar fé dentro de você. Porque isso vai te ajudar na sua vida espiritual, vai te ajudar na sua caminhada. E vai fazer com que outras pessoas, através da sua vida, venham obter a fé também. Amém? Deus Santo, maravilhoso e exaltado, Pai, diante da Tua presença, Pai, eu quero Te engrandecer, Te glorificar por esta palavra, Pai, na qual o Senhor gerou no meu coração, na qual nós precisamos ouvir sobre fé, Pai, né? Aleluia. Qual é o sentido da fé? Né? Por que nós temos que ter fé, né, Pai? O Senhor falou através dessa palavra, né, Deus, que nós precisamos